Olá, eu sou o professor Marcos Roberto e resolvi fazer esse vídeo para contribuir um pouco com a produção ou a realização do Enem 2021 dentro da parte que cabe à redação, né? Então, no próximo dia 7 e dia 14 serão realizadas o Enem, né, o certamente Enem de forma impressa, e depois, dia 31 de janeiro e dia 7 de fevereiro, né, a versão digital. Mas nós iremos tratar aqui apenas da redação. Né? Não irei detalhar na íntegra, né, de forma detalhada a questão da redação, porém, iremos nos basear no manual, né, ou na cartilha do participante. Ou seja, eu resolvi fazer isso tendo a cartilha como base e também iremos ler juntos, né? Eu não fiz nada separado em projeção ou um vídeo específico, né, meu, com alguma pesquisa que eu tenha feito em questão a isso. Eu resolvi fazer tendo aqui a cartilha como base e iremos ler juntos, né, para entender melhor aí. De repente contribui com quem não teve tempo ou oportunidade ou tenha tido algum tipo de dificuldade de interpretar esta cartilha. Então nós estamos aqui com a cartilha Enem 2020, que com certeza será a base, né? Porque não houve, né, redação Enem o ano passado, e sim haverá esse ano e não se alterou nada, mantém-se, né, a própria cartilha de 2020 para a realização do Enem 2021. Então vamos lá? Então já está na tela aqui, né, a cartilha. E aqui é bem bacana porque está bem detalhado, né? E é um material oficial do MEC, produzido pelo INEP. Está disponível no site, né, para download e em publicações dentro do INEP lá. Então vamos lá. Acredito que vocês já saibam, né? Mas a forma de se avaliar o Enem, a redação do Enem, é por meio de competências. E isso leva a ponto, né? Tem a questão da pontuação. Então, são 5 competências que são avaliadas na redação, assim como também, né, nos outros conceitos, né, língua portuguesa, matemática e outras coisas mais, ciências humanas. Né? Na redação não é diferente, também se avaliam 5 competências. Né? A primeira competência, a competência 1, diz respeito a, ao participante demonstrar domínio da modalidade escrita, né, formal da língua portuguesa. Então, a redação ela deve ser escrita bem próxima da modalidade formal da escrita, né, da língua portuguesa. Vocês têm que respeitar questões de sintaxe, morfologia, gramática e outras coisas mais. Tentem fazer isso, né? E quanto menos você se aproximar, obviamente, mais chances de você não ir bem ou não se aproximar da pontuação necessária para essa competência, que no caso o máximo é 200 pontos, né? É grande. Então tentem se basear na gramática. Daí a importância, né, de um certo domínio das normas, né, das normas da língua portuguesa. É importante isso. A competência 2 visa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Ou seja, quanto mais você escrever se utilizando de outras áreas de conhecimento, né, das ciências humanas, ciências exatas, mais próximo de alcançar os 200 pontos, você tem chance. Né? E, e desenvolver o tema, para desenvolver o tema, né? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Né? Nós vamos ver também aqui o que seria isso, né? Dissertativo, argumentativo em prosa, que é a modalidade específica, né, da redação do Enem. O Enem não é dissertativo, explicativo, ele é argumentativo. Você tem que ter argumentos para você escrever. E seus argumentos têm que ser o mais forte possível, né? O que é dissertar? Dissertar é você defender um ponto de vista seu.
E de que forma? Por meio de argumentos, né? Por meio de argumentos. Então, vale também o máximo 200 pontos. A competência 3, o que que visa? Visa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, né? Opiniões e argumentos em defesa de seu ponto de vista. Por isso que é dissertativo, né? Porque você está defendendo seu ponto de vista, por meio de argumentos. E esses argumentos têm que ser de forma organizada, tem que ser interpretativa da melhor forma possível, né? Das informações, né? Tem que ser fato. Né? Lembre-se que nós estamos passando por situações de fake news muito gritante, né? Tem muitas informações que não são fatos, são opiniões fora de contexto, são opiniões que não têm embasamento nenhum, são pontos de vista fracos. Então, quanto mais próximo dos fatos você escrever, melhor, e menos de se distanciar o máximo possível das fake news, melhor ainda. E por aí vai, né? Então você tem que defender a sua ideia. E essa questão de informação e fatos, né? É por isso que eu sempre digo nas minhas aulas que a técnica específica da redação do Enem não tem uma técnica, apesar de a gente ver muitas explicações, muitas pessoas falando sobre isso, né? Mas no meu ponto de vista, a técnica melhor que existe para você escrever uma boa redação de Enem é a leitura. É aquele que lê as informações, lê muitas notícias, né, assiste jornais, não tem outro caminho. Então, quem lê, além de dominar as questões da língua portuguesa, das questões das normas da língua portuguesa, interiorizar, né, naturalmente essas questões por meio da leitura, ela reforça, né, esse momento, né, de informação, de você praticar isso. Então é importante ler. Não existe técnica maior para uma boa escrita, no caso a redação, do que a técnica da leitura. Não tem jeito. Quem lê, com certeza escreve bem. Agora, quem não tem o hábito da leitura, quem não consegue ler muito, não se informa, quando for chegar o momento, né, de pôr isso em evidência ou praticar isso até mesmo por meio da redação aqui do Enem, vai ter dificuldade. Né? Já tive essas experiências, né, de precisar que alunos meus escrevessem redação para um assunto de época e que era um assunto que estava bombando, vamos dizer assim, né, no noticiário, na mídia, né, fosse impressa, fosse televisiva, fosse da forma que fosse, e como eles não acompanhavam a notícia, não tinham a informação, na hora de praticar a escrita tiveram dificuldade, não foram bem. Então o segredo, né, de escrever bem é ler. Leia muito. Nenhuma leitura que você faz é desperdiçada. Algum momento você pode se utilizar dela. Então, no meu ponto de vista, o segredo maior está, para se escrever bem, né, está na leitura. Então, a competência 4 visa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários, né, para a construção da argumentação. Né, casa lá com competência 1, né, das questões da formalidade da língua portuguesa aí. E a última competência, né, que vai ser avaliada, competência 5, ela trata, né, de elaborar proposta de intervenção para os problemas abordados. Né? O que é isso? Né? Essa proposta de intervenção. Então, daqui a pouco a gente vai ver a questão do tema, da dissertação, e de você trazer isso nessa proposta de intervenção. Ou seja, você vai ter um tema, que geralmente é um problema social, né, de época. A gente só fica sabendo no momento da hora do exame, na hora do certame, né? A gente só fica sabendo na hora. Vamos supor que fosse a questão do Covid, não sei. A gente não tem como adivinhar isso de imediato, mas vamos uma hipótese que seja a questão do Covid, é um problema social, mundial até, né? Então você vai ter que opinar sobre isso, né? Dissertar, defender um ponto de vista, que é dissertativa, ter argumentos sobre o seu ponto de vista, por isso que você tem que trazer citações, né, informações, né, leituras que você fez sobre isso, colocar em prática. E já que é um problema social, a competência 5 pede que você traga uma proposta para isso. O que você propõe para resolver esse problema? Qual que é a sua ideia para resolver esse problema? Então você tem que trazer isso na competência 5. Né? Então, a grosso modo, né,
esses itens que serão avaliados, né? A competência 1, 2, 3, 4, 5. Se você somar cada uma delas valendo 200 pontos no máximo, se você somar dá 1000 pontos. Ou seja, aquela redação que alcançou 1000 pontos, que são exemplos que está aqui até no final, né, dessa gravação, dessa apostila, dessa cartilha. Se você rolar a tela, você vai ver que no final dela tem alguns modelos de redações que alcançaram 1000 pontos. Por quê? Porque ela atendeu essa competência 1 e atingiu 200 pontos, atendeu a competência 2 e atingiu também 200 pontos, atendeu a competência 3 e atingiu também 200 pontos, atendeu a competência 4, também atingiu 200 pontos, e a competência 5 atingiu 200 pontos. Somando dá 1000 pontos. E um detalhe, tá? Cada competência vale 200 pontos, porém, dentro também de cada competência, ela vai de 0 a 200, ok? Então, por exemplo, quem for avaliar, vai avaliar, nós vamos ver daqui a pouco, quais são as modalidades avaliativas dentro de cada competência de 0 a 200, então a pontuação vai ser como? Vai ser de 0 pontos, 40 pontos, 80 pontos, 160 pontos e 200 pontos. Então vai de 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. É isso aí. Então são 5, né? 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Outro detalhe que vale a pena também mencionar aqui é quem vai avaliar. Eu digo assim, nas aulas que eu dou de redação, que quem escreve tem que ter a preocupação de quem vai ler. Quem é que vai ler a sua redação? Você tem que escrever preocupado, não preocupado assim de chegar a ser, né, ao extremo, mas você tem que ter a noção de que alguém vai ler a sua redação. E a pessoa que vai ler a sua redação, você tem que ficar claro para você, isso tem que ficar claro para você, que essa pessoa, ela não vai ficar tentando interpretar o que você disse, ela não vai se esforçar para reconhecer a sua letra, né, aquelas formas de escrita que você não entende, ela não vai tentar deduzir o que você está querendo escrever. Então você tem que se preocupar com isso, que se possível, chegar ao ponto de que a pessoa que vai ler, ela consiga fazer essa avaliação sua na primeira leitura. Porque se na primeira leitura ela não entendeu o que você quis dizer, ela perceber que a sua grafia não está bem, chegou a ser, usar entre aspas, né, um garrancho, né? O famoso garrancho que ninguém consegue decodificar o que significam aquelas letras ou aquela palavra. Então tenta escrever bem, escrever graficamente falando bem, escrevam certinho, não tenta escrever aquelas letras de médico, né, que ninguém entende, porque quem for ler a sua redação não vai ficar se preocupando, o que ele quis dizer aqui, será que é isso que ele quis dizer? Ele não vai ficar fazendo isso. Ele vai ler a sua redação na primeira leitura, se ele entendeu, pois bem, ele vai dar a pontuação dele. Se ele não entendeu, ele também vai dar a pontuação dele e vai passar para o próximo. Ele não vai ter tempo, principalmente por se tratar de Enem, de ficar, né, remoendo, ficar relendo, ele não vai fazer isso. Ele vai ler a sua na primeira leitura e vai dar a pontuação dele. Então essa é a outra dica, né? Escrevam bem e da melhor forma possível, ok? Então e além disso, né, serão 2 avaliadores, né? O texto produzido por você será avaliado por pelo menos 2 professores, né? Então existe a chance de um terceiro, caso haja, né, discrepância, né, entre eles. Se houver discrepância entre um e o outro, aí entra em ação um terceiro professor que vai corrigir. Mas isso se houver discrepância, né? Mas vamos, por enquanto, tratar aqui de que 2 pessoas irão ler a sua redação e eles não vão ficar preocupados em interpretar o que você quer dizer. Lógico, eles vão interpretar sim, mediante as competências. Fora isso, ele não vai ficar remoendo não, ele não vai ficar relendo não. Ele vai fazer a leitura dele numa primeira lida, pode ter certeza disso. Se ele não entendeu, ele passa para o próximo. Ele dá o ponto dele e passa para o próximo. Ou seja, fiquem espertos com isso, né? Escrevam bem, tá? Se esforcem para escrever bem competentemente. Daí que leva o nome competência, né?
Então, discrepância, né, é algo que é algo que não casam, né, entre os dois professores. Vamos supor, um leu sua redação, deu 200 pontos, o outro leu sua redação e deu zero. Então há uma discrepância de pontuação. É, isso acusa uma necessidade de uma terceira correção. Que aí é onde entra, né, o terceiro professor para corrigir a sua redação. Bom, vamos lá, né? Não vou detalhar porque não é a proposta aqui, né? Da redação, vocês podem ler depois, que está disponível no site, mas sim fazer pequenos comentários aí. Assim, eu pulei uma parte aqui que vale a pena comentar, que é essa daqui, ó. Tema, tese, argumentos e proposta de intervenção, né? O tema, a gente sabe que a gente vai escolher na hora, a gente vai saber na hora, né, que for disponibilizado o formulário para escrever a sua redação, é só ali que a gente fica sabendo, né? Mas a gente bem sabe, né, que o tema geralmente é um problema social de época. Não se sabe qual, né? Pode ser questões de guerra, pode ser questões de coronavírus, pode ser questão de um, sociais, problemas sociais. Aqui é interessante você atentar que esse tema problema geralmente não vai ser questão política, tá? Por quê? É, Quem prepara a, a prova, o certame ou a redação são pessoas envolvidas politicamente falando. Eles não vão desenvolver um tema que induza você a falar mal deles, não é verdade? Ele não vai falar para você falar mal da presidência, ele não vai falar mal para você falar do governador, para você. Do pouco provável isso vai acontecer. Então, geralmente, esse tema não vai ser questão política. Porque se eles fizerem isso, vai ser um tiro no pé. Né? Eles não vão preparar a sociedade que está fazendo a redação do Enem para falar mal deles, politicamente falando. Então, por isso que levem em consideração, tentem visualizar na cabeça de vocês um problema social que talvez seria possível ser tema de redação. Não é uma surpresa, a gente sempre se surpreende. Às vezes tem pessoas que deduzem e compartilham temas que eles imaginam que possam ser. Eu já vi casos de pessoas compartilharem aqui na rede mais de 40 temas que eles deduziram que iria cair e não caiu nenhum. Né? Chega na hora é surpresa. Então tentem você, por meio da leitura que vocês façam, de informação, de noticiário, puxa, será que isso aqui é um possível tema de redação? Será? Pode ser. Se prepare para isso. Pesquisem o máximo sobre aquilo que talvez você deduza, né, que possa ser o tema da redação. Leiam, vá atrás da informação, se preparem para mais de um tema social. Não sei, pode ser tema aqui do Brasil, pode ser tema global, mundial. Então fiquem atentos às notícias, né, às informações. Isso é muito interessante, né? Então vocês têm que ler tudo. Leiam, vá na mídia de informação, de notícia, leiam tudo que vocês tiverem à frente. Prepare-se para isso. Já vão para a redação com essa informação talvez preparada, né? E outra, né? Se caso não cair, pelo menos você vai naquela parte de argumento, você já vai estar um pouco mais preparado porque você leu bastante e você pode utilizar isso, né? Não fica perdido. Você pode se utilizar disso na hora da escrita aqui da redação. Tese, eu vou explicar com as minhas palavras, né, numa forma minha de entendimento que eu acho bacana de entender. O que é uma tese? Tese é uma verdade, né? É uma verdade sua. Pode ser a minha tese é a minha tese, é a minha verdade. A minha tese pode ser diferente da de outro. Não tem a hipótese, né? Hipo significa quase, né? Hipótese é quase verdade. E o que é a tese? A tese é a minha verdade que por meio de argumentos, olha aqui abaixo, né? Por meio de argumentos, eu defendo a minha ideia, a dissertação. Então eu tenho uma tese, eu tenho uma verdade minha, que por meio de argumentos, é por isso que você tem que ler muito, né? Você tem que ter fundamentos teóricos, né? Você tem que ter embasamento, que aí esse embasamento é o que eu vou defender aqui. É o que eu vou colocar defendendo a minha tese, é o que eu vou colocar defendendo a minha ideia, né? Por meio dos meus argumentos. É, ah, eu não sou a favor
da justiça com as próprias mãos. Essa é a sua tese, por exemplo. Mas por que você pensa assim? O que induziu você, ou o que fez você a pensar dessa forma? Quais são os seus argumentos para você pensar dessa forma? Então isso é isso que você tem que trazer para a sua redação, ok? E por último, né, dentro dessa questão que nós estamos vendo aqui, esse texto em forma de prosa, né, é a proposta de intervenção. Então você, como nós falamos, o tema geralmente é um problema social, você vai ter a sua opinião sobre isso, você vai defender a sua ideia, né? Então, para resolver esse problema social, o que você propõe para isso? Qual que é a sua ideia para resolver isso? É isso que você tem que pôr aqui. Se é um problema, você identificou um problema, né, a sua tese, e se você argumentou sobre isso, legal, você falou bastante sobre isso, a sua ideia, a sua proposta, né, seus argumentos, mas o que você propõe para resolver esse problema? Você escreva isso. É bem bacana, eu acho interessante isso, que força você, né, a não só criticar, né, não só argumentar, mas você também traz referências para resolver essa intervenção problemática, né? Bom, vamos lá. Como eu disse, nós estamos só comentando a redação por meio da cartilha, né? Não estamos falando da redação propriamente dita, né, de como se escrever linha a linha, mas sim o que vai ser praticamente avaliado, né? Então, em questão à avaliação e quantidade de linha, não tem um máximo, né? Tem um mínimo, né? Mas o máximo não tem. Lógico, quanto mais conciso você for, melhor, né? Que ajuda até quem for corrigir. O que é ser conciso? É você escrever pouco. Não tenta escrever 2, 3 folhas, que não é proibido, mas quanto mais conciso você for, né, trazendo a discussão da temática com polidez, é melhor, né? Tente ser mais conciso nisso, né? Bom, aqui também fala a questão do título, né? Ó, o título geralmente é diferente, pode ser diferente do tema, tá? Mas também pode ser a mesma coisa. Mas lembre-se que título é uma coisa e tema é outro. Às vezes pode coincidir, né, de o título da sua redação ser igual ao tema, não tem problema, mas título é uma coisa, né, é o nome que você dá para a sua redação, e tema, né, é o seu norte, é o seu direcionamento daquilo que você vai escrever, né? E essa questão última aqui é importante, é bem interessante também, não faça destaques no título, né, ou marcas, né, de finalização de texto, que possam ser considerados desenhos ou formas de identificação. Isso não é permitido, né, porque vai dar a entender a quem for ler a sua redação que você está se destacando de alguma forma para que a pessoa que for ler ganhe destaque e você tenha alguma ajuda por isso, né? Então, talvez não, né? Mas de repente quem for ler pode entender isso, que você fez essa marca para que de repente o segundo leitor seja um conhecido seu e ele te dê uma nota alta devido a isso. Então então não façam marcas que dêem a entender que são formas de identificação. Não façam, apenas escrevam. Não faça assim destaque, entre aspas, essas questões assim, sei lá, alguma coisa que dê a entender que foi combinado com algum corretor, né, alguma pessoa que for corrigir, que ele saiba que aquela redação é sua, porque a redação não vai nome, né? E se você fizer isso, pode caracterizar sim, então não façam marcas, né, que dê a entender isso. Outro ponto, deixa eu ver que nós podemos abordar aqui, matriz, então aqui são os detalhes, né, o que vai ser avaliado de forma mais analítico, né, vamos dizer assim, de uma forma mais analítica, mais detalhada, o que o corretor vai analisar de fato. Eu não vou ler aqui também, nem vamos comentar sobre, né, mas que não foge muito daquilo que nós falamos em poucas palavras, né, mas aqui é de uma forma mais analítica, né. O que ele vai ver, né, tá vendo? Ele vai ver convenções de escrita, ele vai ver gramática, regência verbal, regência nominal dentro da competência 1, né, então é mais analítico, né. Tá vendo? Aquilo que eu falei dos pontos, tá vendo? A competência 1 ela vai valer de 0 a 200 pontos. Então,
O que é zero? É quando não vai ganhar ponto nenhum. Quando ele demonstrar total desconhecimento da gramática ou da escrita formal. Então ele vai ganhar zero. É pouco provável, a não ser que a pessoa não tenha jeito mesmo, seja um analfabeto, né? Não sei, de repente eu estou sendo até um pouco incoerente com a minha informação aqui, mas no mínimo que seja, a pessoa domina de gramática, né? Para chegar a ponto zero é só se ela não escrever nada mesmo, né? Não fizer questão nenhuma, né? Zerar mesmo, né? 40 pontos demonstra um domínio precário, 80 pontos é insuficiente, 120 pontos é mediano, 160 pontos tem um bom domínio, né? Então vocês têm que visar, né, de no mínimo 160 pontos, né, que é o que vai garantir um bom domínio, né? E 200 pontos, que é o ideal, né, que eles vão considerar como excelente, né, domínio da modalidade escrita, né? Quando a competência for modalidade da língua portuguesa. E por aí vai. A ideia é a mesma, né? A proposta é a mesma, né? Para as outras competências, cada uma com a sua avaliação aí, o seu formato de avaliar, né? Tá vendo? Aqui também vai ser 200 pontos, ao máximo 200 pontos e por aí vai. Tentem não fugir do tema. Se o tema for pedido para que você discuta sobre coronavírus, não tente falar de varíola, não tente falar de outra coisa, de falar de descobrimento de um novo planeta. Não tente fugir do tema. Se você fizer isso, faça bem feito, porque você saia do tema, depois volte e aproveite essa informação. Agora, se for coisa que não tem nada a ver, coisas desconexas, né? Isso vai perder ponto. Então, tente, na medida do possível, sempre estar dentro do tema. Lembra que eu falei para vocês que tema, o que é o tema? O tema é um norteador para você. Você vai ter que falar sobre isso. Não fale de outra coisa, fale disso, especificamente, tá? Então, é perca de ponto, né? Você fugir do tema. Deixa eu ver outra coisa, não está aqui. Tangenciar o tema, né? Quando você tangencia, né, um tema, quando você traz uma abordagem parcial, né, baseada somente no assunto mais amplo, né? Você fala daquilo que você quer falar e não você não esmiuça. Você está sendo parcial, né? Deixando segundo plano a discussão do termo temático. Vamos supor, você está falando de salada, mas você vai falar só de abobrinha. Está dentro do tema, mas você está sendo tangente, você está falando só da abobrinha, mas o tema é falar da salada. Tá, mas você está falando da abobrinha, você está insistindo em falar da abobrinha. Então, isso é tangenciar o tema, né? Você está falando sim da salada, mas está sendo parcial, você está falando só da abobrinha. Não é para falar da abobrinha específica, você tem que falar da salada, que a salada abrange tomate, alface, tem que falar de tudo. Então, o tema é salada, mas você não vai falar só da abobrinha. Não sei se ficou claro, mas quando isso acontece, é você tangenciar, né? Tangenciar o tema aí. É quase fugir do tema, né? Dissertativo argumentativo, eu acho que já fui claro no início da minha fala aqui na gravação, né? Você ter um argumento, né, seu e ter argumentos em cima disso, né? Bom, tem um outro ponto também que eu estou tentando ver aqui, mas acho que vai ser daqui a pouco, que é quando você traz cópias, né, de outras partes da redação e leva do Enem, não da redação, mas também da redação, mas do Enem, você copia textos, né, partes textuais de outro campo da Enem e traz na íntegra para a redação. Isso não é permitido, tá? Ou quando você dá aquela cópia, né, para ganhar espaço em linhas, né, você faz essa cópia. Isso também não é permitido. Tentem não fazer isso, né? Acho que é aqui que diz sobre isso, né? O que é projeto de texto? Oh, é isso que eu estou tentando dizer. Demonstração de conhecimentos linguísticos, né? Por aí vai.
A última competência, né, que é a proposta de intervenção, ela deixa bem claro aqui, né, sempre respeitando os direitos humanos. Não caiam na armadilha de vocês escreverem textos, né, ou escritas que dê a entender a questão do discurso do ódio, né, discurso de ódio. Não vão nesse caminho, porque isso aí faz com que a sua redação fuja do tema também, né? Por exemplo, o que seria esse discurso do ódio? É você falar assim, ó, aquilo que a mídia, né, sempre apresenta, geralmente nos seus telejornalismos, principalmente, né? Ah, bandido bom é bandido morto. Ah, justiça com as próprias mãos, né? Sabe, esse tipo de discurso do ódio, né? Não tentem levar isso para sua redação, porque isso pode caracterizar, né, como não aceite para quem for corrigir. Não caiam nessa, né? Respeitem sempre as questões dos direitos humanos, né? Respeitem sempre. Se você fugir disso, é passível, né? É possível você perder ponto. Então, tem essa questão aqui, né? Ao elaborar a sua proposta de intervenção, né? Procure responder as seguintes perguntas, né? O que é possível apresentar como solução para o problema? Quem deve executá-la? Como viabilizar essa solução? Qual efeito ela pode alcançar? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a sua proposta? Né? Visem isso, né? Então, o que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Isso é importante, né? A prova de redação do Enem sempre assinalou, né? Houve uma época que tentaram, não sei se foi a OAB, né, a Organização dos Advogados do Brasil, ou outras questões mais aí, tentaram, não me lembro quem foi, não estou afirmando isso, mas não me lembro, mas eu me recordo que tentaram desconsiderar isso na redação do Enem, que alguns diziam que era questão de liberdade de escrita, questão de liberdade de expressão, né? Cada um tem seu ponto de vista, mesmo que ele diga que bandido bom é bandido morto, é o ponto de vista dele. Mas não vingou isso, ainda mantém-se essa ideia de desrespeito aos direitos humanos. Então, a prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos, né? E essa determinação está na matriz, na referência de redação do Enem. Então, pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos, né? Incitação a qualquer tipo de violência, né, motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica, socioeconômica, né, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, né, voltado contra grupos sociais específicos. Então, não caiam nessa, né, evitem isso. Né. Tentem visualizar sempre, né, conforme está aqui, né, nas diretrizes nacionais em educação e direitos humanos, né, sempre visem quando quando vocês chegarem nesse momento, a questão da dignidade humana, a questão da igualdade de direitos, né, o reconhecimento e a valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, o Estado é laico, né, não tem religião, a democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade social e por aí vai. Então tentem sempre ir para esse caminho, não para o outro, contrário, né? Porque isso pode descaracterizar e tirar ponto da sua redação. Esses dias passou, né, o filme O Extraordinário, eu já havia assistido no cinema, e ontem mesmo eu estava me lembrando disso, de uma frase que marcou, né, desse filme, que dizia assim, né, não sei se vocês vão se lembrar disso, que dizia assim, entre você estar certo e ser gentil, seja gentil, ok? Eu trago para vocês aqui agora e digo isso também, né? Entre você estar certo no seu ponto de vista, né? Por exemplo, se você acha que deve se fazer justiça com a própria mão, entre você achar isso e ser gentil, seja gentil, que você vai estar respeitando os direitos humanos. Bom, acho que podemos finalizar por aqui. Fique a dica, né,
de leitura na íntegra, antes, né, da redação, lógico, né? Tentem ler. Qualquer coisa eu estou à disposição para vocês aqui, para contribuir da melhor forma possível na sua produção textual. E fecho dizendo, de novo, né, mais uma vez, a melhor técnica de escrita, a melhor técnica de redação, qual é? É o hábito da leitura. Leiam de tudo, leiam sempre. Nenhuma leitura ela é perdida ou será perdida. Um momento qualquer você vai precisar dela. Principalmente notícias, informação. Assistam telejornais, leiam o noticiário. Lógico, leiam informações, fatos, né? Não fake. Leiam essas informações, tenham certeza da fonte. Mas, de qualquer forma, leiam sempre. Não existe outra técnica. Existe sim essa que a gente vê por aí, né, de autoajuda e outras questões mais aí para você escrever bem. Não estou descartando isso de forma alguma, né, elas também são relevantes. Mas a melhor técnica, no meu ponto de vista, que vai te ajudar na hora de você praticar a escrita, a melhor técnica é o hábito da leitura. Quem lê sempre vai escrever bem, né? Isso é fato, não tem outro argumento aí não. Ok? Então ficamos por aqui. Qualquer coisa pode me procurar, que estarei à disposição. E quem for, né, realizar o Enem a partir da próxima semana, desejo muita boa sorte e não se esqueçam, né, da dedicação aí total. Forte e caloroso abraço.